Fala galera, beleza? Eu sou o Fábio Araújo, professor de Educação Física de vocês. E hoje vamos falar sobre jogos e brincadeiras, mais especificamente sobre jogos eletrônicos. Era uma vez, há muito tempo, um mundo de fato sem videogames. Como várias coisas distintamente humanas, jogos eletrônicos foram criados de uma combinação de inovação, necessidade e curiosidade. Os primeiros inventores criaram diversões eletrônicas, diversões baratas e simples, que com o tempo se transformariam em algo potente e vivo. Isso não aconteceu só com feitiçaria eletrônica, mas também com os esforços de artistas, designers e empresários, cujos objetivos principais de entreter também se tornaram desafiar, cativar e esclarecer milhões de pessoas no mundo. Os homens e as mulheres que criaram essa indústria deixaram que suas próprias experiências e o mundo ao redor deles moldassem suas criações. Esta é a história dos videogames. Eu amo videogames, porque eu tenho a mesma experiência que eu tenho quando eu assisto um filme que eu amo, ou quando eu leio um livro que captura a minha imaginação. Mas eu sou participante ativo em vez de um observador passivo. E qual é a diferença entre esses termos, turma? O participante ativo e o participante passivo. Eu acho que videogames hoje são essencialmente relacionados à nossa cultura de um jeito irreversível. Eu acho que daqui pra frente a gente só vai mais fundo. Acho que videogames têm mais e mais a ver com tudo que a gente faz, até que viram partes de nossa vida de um jeito que nem percebemos. Videogames têm um papel bem interessante a desempenhar no futuro da nossa espécie, e estamos começando a descobrir isso só agora. Toda mídia é relevante para seu tempo. Por exemplo, discos e fitas cassetes desapareceram da existência, mas música não desapareceu. Ela foi digitalizada. O mesmo se aplica a filmes e livros. Evoluem de uma forma para outra. Para os videogames, a evolução é a mesma. Vão mudar e evoluir, mas sempre serão parte da nossa cultura global. Daqui a 100 ou 200 anos, videogames ainda vão existir. De acordo com a Associação de Softwares de Entretenimento, um gamer típico joga videogames há uma média de 12 anos. Gamers adultos jogam há cerca de 14 anos. Os homens jogam em média há 16 anos, enquanto as mulheres jogam há 12.
Desde 2013, 49% de toda a residência americana tem um console dedicado a videogames, e aqueles que têm em média 2 consoles. Desde 2013, a idade comum de um gamer é 30 anos. E não, nem todos são homens. 47% dos jogadores são mulheres. 42% dos gamers acreditam que computadores e videogames compensam mais o gasto de seu dinheiro do que DVDs, música ou sair para ir ao cinema. Quem compra videogames? Em média, a idade do comprador mais frequente é de 35 anos. E daí? Os videogames cresceram e agora eles não estão só nos arcades ou em nossas salas de estar. Estão em nossos bolsos. 15% dos jogadores mais frequentes pagam para jogar jogos online, enquanto 33% jogam jogos em seus smartphones e 25% jogam em consoles portáteis. A maioria dos gamers que tem console de videogames também os usa para outro tipo de mídia de entretenimento, como assistir filmes, programas de TV e música. Gamers são sociáveis? 62% de todos os gamers jogam juntos, pessoalmente ou online. E a classificação de conteúdo? Mais de 85% dos pais estão cientes do sistema ESRB, que classifica o conteúdo de um jogo para adequar o jogo à idade do jogador. E para todos os públicos, T para adolescentes e M para adultos. Mas a pergunta é, os pais controlam o que os filhos jogam? Mais de 73% dos pais acreditam que os controles parentais disponíveis em todos os novos consoles de videogames são úteis. Além disso, os pais impõem limite de tempo para o uso de videogames mais do que qualquer outra forma de entretenimento. Mais de 90% das vezes, os pais estão presentes quando os jogos são comprados ou alugados e 82% das vezes as crianças recebem a permissão de seus pais antes de comprar ou alugar um jogo. Assim como filmes, jogos têm gêneros e subgêneros específicos, como ação, aventura, role-playing, casuais, atiradores, estratégia, open world, jogos lineares, esportes, corrida, a lista não tem fim. E cada gênero oferece sua própria receita de entretenimento interativo. E sim, cada um é muito bem sucedido em seu próprio jeito. Na década passada, videogames foram de uma indústria anual de 6 bilhões para mais de 24 bilhões de dólares, muito mais do que filmes e música. Resumindo, os videogames estão aqui e vieram para ficar. Mas onde começou tudo isso? A resposta é, bem, meio complicada. Esse é o debate da década. Quem é o pai dos videogames? E você sempre pode dizer que foi Nolan Bushnell, porque ele fundou a Atari. O pai dos videogames tem que ser Nolan Bushnell. Tem que ser Nolan Bushnell. Eu diria Bushnell. Nolan Bushnell. Eu diria pra você que foi Bushnell. Nolan Bushnell. Eu acho que estou no time Nolan Bushnell. O cara que inventou toda a linha da Atari. Pra mim, eu diria que foi o criador do Atari. O criador de Pong. Ralph Baer, que no fim dos anos 60 e começo dos 70 fez o Brown Box. Ralph Baer, porque ele criou o primeiro console. Acho que a gente concorda que foi Ralph Baer. Ralph Baer. Eu posso falar de dois pontos de vista. Eu posso dizer que, quem foi que começou tudo isso é quem inventou o Pong. Quem começou os jogos como conhecemos hoje, eu vou ter que dizer que foi Shigeru Miyamoto da Nintendo. Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Acho que vocês sabem quem é Shigeru Miyamoto. Mas eu voltaria lá pro MIT. Os caras que fizeram Space War. John Carmack. Hideo Kojima, cara. Eu te falo agora. Ele é brilhante. Não dá pra escolher só um, porque estaria fazendo injustiça a todos os outros que ajudaram a desenvolver os videogames. Nunca pensei sobre quem começou com os games, só sou grata por terem feito. Alguns dizem que começou aqui, em uma pequena sala no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1962, no PDP-1, o primeiro computador a utilizar um display visual. Steve Russell, que eu considero o sujeito que mais me inspirou, fez um jogo bem interessante chamado Space War pro PDP-1. E eu joguei isso na faculdade. Enquanto trabalhava num parque de diversões, senti que se trouxesse o Space War para o arcade, ganharia muito dinheiro. Foi um jogo especialmente desenvolvido para demonstrar a capacidade do PDP-1 da Corporação de Equipamento Digital em 1962. Um grupo de estudantes e empregados da MIT queria criar um jogo que destacasse as capacidades dessa nova máquina. Em particular, um aspecto interessava a todos eles, e era uma tela de visualização. Antes disso, a maioria dos computadores tinha saídas de fita de papel ou algo assim.
mas esse tinha uma tela real nele. Eu voltaria até Steve Russell, porque foi ele que fez o primeiro game jogável. O produto do Russell era tão divertido de jogar que infectou todos os PDP-1 no mundo inteiro e tiveram que chamar um pessoal para tirar o jogo porque estava gastando muito tempo no computador. Outros dizem que jogos eletrônicos começaram bem antes, ou que videogames foram um subproduto da tecnologia da Guerra Fria. Como sempre, a verdade está em algum lugar no meio. Apesar de muitas indústrias e inovadores terem se unido para preparar caminho para a possibilidade do primeiro videogame, you'll be mine forever. Even though you're far away, I still know we need to move again. We are together. Atari, incomparável a qualquer videogame. Verdade, Nolan trouxe a Atari, a compreensão do que faz um bom jogo. Ele jogava bastante, os entendia. Quando começamos este negócio, achamos que os games mais bem-sucedidos eram bem simples de aprender, mas impossíveis de dominar. Pong foi meio que um acidente. Foi um que considerávamos muito simples. Mas aí foi incrementado, e tudo foi feito por Al Alcorn. Ele fez umas mudanças no Pong que o deixou simplesmente incrível, e o transformou num jogo divertidíssimo. Uma das falhas no design no Pong original era que a raquete não subia até o topo da tela até o fim. Eu ia consertar, mas acabei não fazendo isso. E percebi que essa falha evitaria e não permitiria que dois bons jogadores jogassem para sempre e não teria fim. A invenção da frase videogame se refere a RGB, ou tela em vermelho, verde e azul, ou um aparelho de exibição de vídeo. Vejamos o Pac-Man, por exemplo, o original. Essa é uma imagem bitmap do Pac-Man. Quando aumentada, pixels individuais aparecem como quadrados. Aumentando ainda mais, eles podem ser analisados com suas cores construídas pela configuração de valores para vermelho, verde e azul. Um bitmap corresponde a bit, a uma imagem exibida na tela. Um bitmap é tecnicamente caracterizado pela largura e altura da imagem em pixels, e pelo número de bits por pixel, ou a profundidade de cor que determina o número de cores que o pixel e por fim a imagem pode representar. Quanto mais bits, melhor a aparência. Mais bits, no entanto, exigia mais memória, que era escassa nos primeiros dias dos games. Isso resultou em jogos com aparência quadrada e simples. Mas isso não impediu que designers e gamers mergulhassem de cabeça nessa mídia nova e surpreendente. Com o tempo e com o avanço da tecnologia, 8 bits viraram 16, depois 32, 64, 128 e assim foi. Com cada salto geracional nos gráficos e da chamada fidelidade de imagem, a profundidade da história e imersão dos jogos parecia crescer também. As limitações tecnológicas dirigiram a forma da arte e vice-versa. Os jogos evoluíam lentamente e os que estavam por dentro cresciam com a própria forma de arte que estavam criando. Era a máquina da Magnavox, acho que se chamava Odyssey. E para te mostrar como as coisas eram diferentes, ela praticamente só permitia que você jogasse Pong. Aquele console não tinha gráficos de verdade, eram só quadrados de luz na tela da TV. Então tinha máscaras Mylar que você grudava na tela. Então você colava, digamos, uma casa assombrada, e aí de repente a bola branca do Pong virava um fantasma, andando pela casa. Então você tinha que meio que usar a imaginação e aquelas máscaras para entender a história que tentava contar. Magnavox apresenta Odyssey, o jogo eletrônico do futuro.
Odyssey se encaixa facilmente em TV de qualquer marca em preto e branco ou a cores para criar um playground eletrônico de circuito fechado. Odyssey proporciona toda a ação do hóquei e outros 11 jogos emocionantes para toda a família jogar e aprender. Eu tinha uma amiga muito querida, que era diretora da Atco Records. Ela tinha um console Atari 2600 no escritório. E ela apontou para ele e me perguntou, você sabe o que é? E eu disse, bem, mais ou menos, o que é? E ela me disse, é uma licença para imprimir dinheiro. Atenção, compradores. O novo cartucho do Atari está à venda. Só a Atari faz os videogames domésticos mais populares do mundo. O único Space Invaders. Isso! O único Asteroids. O único Pac-Man. A única maneira de jogar qualquer um deles é em um console de videogame feito pela Atari.